Número 13, fibras. Então, muitas pessoas pensam de que as fibras são muito boas para se perder gordura corporal. E estão corretas, porque ajudam em saciedade, nível de açúcar no sangue, etc. Só que o que acontece é de que essas coisas de que ela gera é justamente porque ela atrasa o processo digestivo. Então, momentaneamente, você pode ficar com a barriga um pouco estufada, como é o caso de consumir feijão. Muita gente percebe de que isso deixa a barriga mais estufada e, consequentemente, menos chapada. Então, Leandrão, você está dizendo que não devo consumir fibras? Não. O que eu acho que você deve fazer é, primeiro, clicar no gostei e se inscrever aqui no canal. Mas você deve colocar fibras na sua dieta para você perder gordura corporal, mas no dia que você quiser estar com ela mais retinha, você corta. Tá, vou para a praia no sábado. Nesse dia, tudo bem eu cortar ou reduzir drasticamente as fibras? Tudo bem. Então, a dica número 3 é, utilize as fibras durante o processo de perda de gordura corporal, mas no dia específico, você corta elas. Essa é a 13ª conduta para você ter uma barriga chapada, como você pode ter visto, algumas vão ser momentâneas, algumas de forma gradual, e a nossa número 12 vai ser sobre o leite, tá? O leite, ele não engrossa a pele, perfeito? E para quem produz lactase, né, que é uma enzima que digere a lactose, não tem problema nenhum. Leandrão, mas e se eu não produzo essa enzima? Exatamente esse é o ponto. Se você não produzir, isso pode dar distensão abdominal, gases, diarreia. E justamente tirar esse aspecto da barriga chapada. Se você é dessas pessoas, não consuma leite, tá? Se você não tem problema nenhum com a lactose, então o nosso número 12 é justamente para que você coloque leite na sua dieta em qualquer momento que não tem nenhum tipo de problema. Dica número 11, com certeza os termogênicos. Termocalor, gênico, geração. Geração de calor a partir de calorias. É só isso que ele faz? Ele aumenta o nosso gasto energético? Não. Ele também aumenta a disposição. Com mais disposição, eu treino mais pesado e gasto mais calorias e consigo um processo de emagrecimento mais simples. É só isso que ele faz? Não. Eu também consigo diminuir o meu apetite com os termogênicos, obviamente à base de cafeína, que é o nosso principal fator termogênico. Não, eu posso usar cafeína pura? Com certeza. A cafeína pura precisa ser manipulada? Não, claro que não. Nós podemos utilizar o café, uma excelente fonte de cafeínas, de forma natural. E o nosso número 10 da lista, Leandrão? O nosso número 10 é o Floquinhos vindo pra cá. Vem cá, Floquinhos. Muito bem, Floquinhos. O nosso número 10, sabe o que é? Quando a gente vai passear, lembra que você, calma, a gente já vai, eu sei. Ó, a cara dele arregalou o olho assim, falou, não, a gente vai, já vamos sim, tá? Só vou terminar de gravar esse aqui. O nosso número 10 é a água e os chás, certo? Muito bem. Pessoal, água é muito importante e você pode usar alguns chás diuréticos para tirar a retenção de líquido. Lembrando que a água também é um diurético. O que a gente tem que lembrar é que, assim como no número 13 das fibras, o que acontece é que quando você consome líquidos junto com as refeições, isso também causa uma dilatação abdominal. Então, o nosso número 10 é: a água é extremamente importante. Os chás diuréticos são maravilhosos. Você pode consumir naquele dia que você quiser, ou até todos os dias, 1 litro de chá de hibisco, chá verde, chá de cavalinha. Posso revezar entre eles, posso fazer um pouquinho de cada. Tudo tranquilo, mas você colocando bastante chá na sua alimentação é bacana. Indo para o nosso número 9, continuando nesse mesmo raciocínio, água com a refeição. Então, quando você for comer, você pode colocar um pouquinho de água, isso não tem problema, mas pouca quantidade. Por quê? Porque se você colocar muita quantidade, vai diluir o suco gástrico e isso vai piorar o processo de digestão, porque ele vai ficar mais longo. E aí cai na mesma coisa ali das fibras. Então, número 10, águas e chá. Maravilhoso. Número 9, evite o excesso junto com as refeições. Um pouquinho, né? Quanto que é esse pouquinho, Leandrão? Isso vai depender do tamanho do seu estômago. Mas para a maioria das pessoas, algo em torno de 200 ml costuma ser bastante tranquilo. O nosso número 8 é o Stomach Vacuum, que é fazer um vácuo no estômago, a qual esse vídeo você já ensinou aqui no canal, Leandrão? Você já comentou sobre ele? Já. Sempre que tiver uma dúvida, procura Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar o vídeo aqui no canal. Fazendo esse processo, você consegue fortalecer alguns músculos internos e com isso melhorar a sua postura. Então faça o Stomach Vacuum. Número 7, voltando para o papo da retenção, quando você consome muito sódio, você aumenta o seu processo de reter líquido. Se você diminuir, zerar o seu sódio, muito líquido vai embora. O problema é que muito líquido indo embora também leva outros minerais consigo. Além de que, quando você tem um processo de desbalanço, por exemplo, de sódio e potássio, ou outros minerais, você pode ter cãibras, pode ter uma série de coisas, hipotensão. Então,
A questão do sódio na dieta, ele é um mineral muito importante. Você zera cálcio? Não. Manganês, molibdênio, zinco, você não zera nada de minerais. Então o sódio também não se zera. O que a gente faz é controlar. Mais ou menos 3 gramas por dia é uma quantidade beleza. Leandrão, num dia específico, sábado eu vou na praia e quero estar com a barriga mais chapada. Eu posso, na sexta-feira, zerar o consumo de sódio o máximo possível? Pode. 1, 2, 3 dias? Não tem problema. Agora, não vai ficar 3 meses zerando sódio. Isso não é saudável e tão pouco interessante para o seu corpo. Número 6. Leandrão, quando eu vou num rodízio, daquela estufada boa, né, aquela largada, é verdade, porque você come muito. Pensando no seguinte, quando você quiser fazer algo para você estar com a barriga chapada ali naquele momento, seria mais interessante você fazer, por exemplo, um jejum intermitente. Então o jejum, ele também ajuda a tirar líquidos retidos, perfeito? Então isso vai ajudar a melhorar o aspecto. E você não colocando comida, a barriga vai ficar mais para baixo, mais para dentro. Sabe quando você acorda e você fala, nossa, eu queria ficar assim o dia inteiro? Então, se você ficar em jejum, você vai ficar mais ou menos naquilo o dia inteiro. Então é uma manobra válida. Leandrão, eu não consigo ficar em jejum, né? Mesmo num dia assim para ir para a praia e tal. Faz o seguinte, fraciona melhor a comida. Ao invés de fazer 3 ou 4 refeições por dia, faz mais. Faz 6, 7 ou quero ficar legal durante o dia. Durante a noite já estou mais tranquilo. Come pouco durante o dia e espaçado e durante a noite você bate as suas calorias. Não tem problema fazer isso. Número 5, fazer aeróbicos, né? Obviamente, quando você faz aeróbicos, você acelera o processo de queima de gordura corporal e um dos princípios para ter a barriga chapada é justamente, escreva aqui nos comentários, fazer aeróbicos. Número 4, quando nós fazemos uma dieta de perda de gordura corporal, já que entramos nesse assunto, o nosso corpo tende a estagnar. Por que o nosso corpo tende a estagnar? Porque quando você começa a reduzir as calorias, o seu corpo entende de que você vai morrer. Ô, Leandrão, que drástico isso, mas é a verdade. Ele olha assim e fala, olha, eu tenho um estoque aqui limitado de calorias, beleza. Né, que é o seu estoque de gordura corporal, de glicogênio, de músculo. Esse maluco está em alguma situação que eu estou usando do meu estoque. Se continuar a usar de todo o estoque, vai acabar e eu vou morrer, certo? Vai entrar em falência. O que o corpo faz? Ele freia, ele puxa o freio de mão do gasto energético e aí você automaticamente estagna. Porque, eu consumia 2.500, eu estava emagrecendo. Ele vem e equilibra com 2.500, né? E aí você para, e aí você reduz mais. Então lembre-se de quando você estagnar no processo de perda de gordura corporal, vem ali e tira mais 200, 250 calorias de carboidrato ou de gordura, proteína a gente deixa certinho 2 gramas quilo, vem tirando do outro, assim você não vai estagnar, ou pelo menos não vai estagnar por mais de uma semana. Número 3, dieta hipocalórica. Então não adianta você fazer isso se você estiver consumindo um monte de calorias. Então, primeiro de tudo, você vai calcular os seus macros para cut. Leandrão, como é que eu calculo os macros para cut? Já tem aqui no canal vídeo certinho para isso. Leandrão, você pode de cálculo de macro, mas que tal montar uma dieta junto comigo? Eu queria que você assim, sentasse no PC comigo e filmasse a tela. Já tem também. Então, se você quiser só calcular os macros, Leandro Twin, Macros Cutting. Se você quiser ver a dieta passo a passo, como é que eu monto uma dieta, vai lá, Leandro Twin, montando dieta cutting. Você vai encontrar esses vídeos aqui no canal. Número 2, que poucas pessoas fazem, é um erro muito drástico. Pessoal, para vocês ficarem com a barriga chapada, definida, vocês precisam não ter nada para esconder. Leandrão, você já falou de perda de gordura. Fechou, é isso aí. Mas, se você não tem nada para mostrar, não adianta de nada. Então, se você não tem músculo no abdômen, não adianta. Beleza, Leandrão, estou treinando abdominal. Mas tá treinando como? Faço 3 de 50 para dar aquela ardida boa, aquela soltada na... Não é o mais eficiente. O mais eficiente nesse caso é treinar o abdômen para hipertrofia. E para hipertrofia, como é que eu vou treinar? Você não vai treinar todo dia, porque precisa de descanso. Vou treinar abdômen 2 vezes por semana, 12 séries, mais ou menos 12 repetições. Não vou fazer 50, porque 50 é RML. Linda, mas vai ficar muito fácil. Adiciona a carga. Vai com 12 até a falha. Tempo de intervalo, 1 minutinho. Leandrão, vou trabalhar supra e infraoblíquos? Vou trabalhar. Mas os oblíquos vão engrossar a cintura? Não, isso não vai acontecer, pessoal. Ele vai deixar o abdômen mais forte e um pouco mais hipertrofiado. Mas isso ocupa pouco espaço. O que ocupa mais espaço é a gordura corporal. Então,
treina abdômen para a hipertrofia. E o nosso número 1 é para afinar a cintura. Leandrão, como é que eu afino a cintura? Então vou fazer o seguinte, como o número 1 tem algumas considerações a fazer, usar cinta, coisas desse tipo, eu vou deixar você com esse vídeo aqui para afinar a sua cintura. Clica aqui.